Boa tarde, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 5 da nossa EBD em Casa. Hoje nós estamos com um tema abençoado, com uma aula riquíssima para a glória de Deus, com um tema muito histórico e também muito forte, que é o tema A Igreja no Tempo Antigo. Isso mesmo, a Igreja no Tempo Antigo. Para quem não sabe, eu sou a professora Roberta, estou na turma dos adolescentes na Escola Bíblica Dominical, juntamente com a professora Marisete. Estamos para a honra e glória do Senhor com essa turma já há bastante tempo. Nesse trimestre estamos estudando a história da igreja, estamos com essa revista aqui abençoada, essa revista aqui, ó, a qual a lição de hoje é essa daqui, a lição 5, a Igreja no Tempo Antigo. E estamos, para a glória de Deus, estudando aí a cada aula como que foi a história da igreja, o início, as perseguições, né? Como que se iniciou, quem participou. E aí, meu irmão, eu quero te convidar nesse momento para estar compartilhando essa live, essa aula abençoada, porque toda honra e toda glória é do Senhor. Então eu estou aqui apenas como um canal, mas você também pode ser um canal de bênção, compartilhando essa aula com outros jovens, outros colegas, para que essa mensagem também chegue, né, como edificação a outras famílias, amém? Eu te convido agora, você aí de casa, meu aluno, minha aluna, amigos, irmãos, você que está vindo pela primeira vez, te convido a fechar os seus olhos, né, a reservar esse tempinho de 40 minutos apenas, para que a gente possa falar com o Senhor e ouvir a voz dele, porque a palavra de Deus, quando nós abrimos a Bíblia, nós ouvimos a voz do Senhor. Amém? Vamos orar? Amado, Senhor Santo, Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, Pai, pela tua presença em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão. Paizinho querido, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu imenso amor a cada dia, Deus. Senhor, porque cada um de nós, Pai, passamos todos os dias por lutas, por provas, mas estamos na tua presença, estamos gratos por isso, Senhor. Porque as lutas e as provas, Senhor, até mesmo na história da igreja do tempo antigo, Senhor, foram elas que fortificaram os primeiros cristãos. Então, Senhor, assim como tu fortificou os primeiros cristãos, Senhor, nos fortifica também na tua presença. Senhor, eu te apresento agora no teu santo nome de Jesus, que cada adolescente, cada jovem, cada irmão, cada irmã que assistir essa aula, que clicar, Senhor, para abençoar outras vidas, levando, compartilhando essa aula, abençoa eles poderosamente, Senhor. Visita a casa deles agora, em nome de Jesus. Senhor, que toda tribulação venha cessar, Deus. Mas que ao cessar, Senhor, eles venham reconhecer a tua honra e a tua glória no lar deles, Deus. É assim que eu já te oro e já te agradeço, Senhor, porque eu creio que pelos olhos da fé, essa aula será uma aula abençoada, assim como todas as outras foram, Senhor. Me usa pela tua misericórdia, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. É assim que eu já te oro e já te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor mais uma vez, boa tarde para você que está chegando agora na nossa aula, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Roberta, alguns já me conhecem, outros não. Estou aqui mais uma vez feliz e grata ao Senhor por essa rica oportunidade, amém? Estamos aqui para aprender juntos, nada mais do que aprender juntos a palavra de Deus, amém? Então, meu irmão, se você tem um comentário, uma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que depois a professora Roberta vai responder a vocês, amém? Hoje, a nossa lição é a lição 5, né? Nosso tema de hoje é a Igreja no Tempo Antigo, certo? Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês, amém? E antes de mostrar as imagens, eu quero fazer a leitura do texto bíblico de hoje com vocês, amém? Então vamos aí pegar a sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta. Hoje tem muita anotação importante, tá, meus alunos? E eu tenho certeza que vocês vão amar as anotações de hoje, porque vem coisa do céu, viu? Hoje pra nós. Vamos lá. Lucas, abram aí no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 12 ao 17, amém? Apenas esses versículos. Lucas capítulo 21, versículo 12 ao 17, amém? Vamos lá. O princípio das dores, certo? Esse versículo aqui vai falar sobre o princípio das dores.
Vamos lá para o versículo 12, que diz assim: Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores, por causa do meu nome, né? Jesus falando aos discípulos isso, tá? Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. Versículo 15. Porque eu, o Senhor, lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Versículo 16. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. E olha o que Jesus diz para finalizar: todos odiarão vocês por causa do meu nome. E olha só o versículo 18 para complementar: mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Versículo 19 para terminar: é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Amém? Que palavra maravilhosa, não é? Quando Jesus deixa aqui para os seus discípulos e para nós, que nós também somos discípulos de Jesus, né? Explicando que nós vamos passar perseguições por amor ao Evangelho, né? Aquele que verdadeiramente serve ao Senhor Jesus passa por perseguição, passa por luta, por prova, mas é por amor a Deus. Porque bem-aventurado é aquele que é perseguido, aquele que é preso, que é morto pelo nome de Jesus. Porque nós sabemos que o nosso alvo é a eternidade. Então, irmãos, não importa a luta que você está passando, a sua família, como está seu lar hoje, coloque o alvo na eternidade, porque é de lá que vem a sua força. Amém? Eu queria começar a aula de hoje de uma forma diferente, né? Geralmente eu sempre começo lendo para vocês os textos, né? Hoje eu quero começar de forma diferente. Eu coloquei aqui para vocês algumas imagens, certo? Em um tamanho A4, acho que esse tamanho aqui dá para todo mundo ver. Eu vou já ampliar, vou já colocar aqui mais pertinho. Essas fotos aqui, elas representam o período da igreja no tempo antigo. O que representa o período da igreja no tempo antigo, professora Roberta? Ela representa um período muito triste, muito forte, de muita perseguição, né, aos cristãos. Por que tantas perseguições? Porque naquela época, o imperador romano fazia a certa cultura do povo adorar vários deuses estranhos, né? E o povo cristão verdadeiramente, que seguia a palavra do Senhor, eles adoravam verdadeiramente a quem? A Jesus, né? Ao Messias. Então, isso tudo foi ocorrendo. Há controvérsias entre o império e os seguidores de Cristo, né? Então, o que acontecia nessa época? Nós sabemos que muitos foram os apóstolos, os seguidores, os discípulos que foram apedrejados, como Estevão foi, né? Eu vou aqui aproximar para vocês, tá bom? Que eu acho que fica melhor para vocês verem. Só um minutinho. Então, vamos lá. Eu vou aqui aproximar para vocês, certo? Para que vocês possam ver de forma mais explícita, né? Me digam aí, coloquem aí pra mim se tá dando pra ver direitinho. Vamos lá. Essas imagens eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui, que eu achei muito forte mesmo. Olha só, gente. Observem nessas imagens o quanto de sofrimento que os primeiros cristãos passaram por amor ao Evangelho. Se vocês perceberem aqui atrás, nós percebemos alguns homens, né, sendo crucificados, sendo queimados, né? Mas, irmã Roberta, era somente os cristãos que passavam por isso? Não. Há estudos que falam, né, que esse tipo de repressão, de punição, era também para os ladrões daquela época, né, do Império Romano. Mas, só para vocês terem uma noção do quanto que os cristãos eram tão mal vistos naquela época, naquela sociedade romana, que o mesmo castigo que um ladrão poderia receber, os cristãos também recebiam. E muitos deles, inclusive, eram devorados por leões, como vocês podem ver aqui, por animais. E tinham ali mortes cruéis, né? Mortes que, meu Deus do céu, eu acho que se a gente um dia passar por isso nos tempos atuais, né? Claro que hoje em dia existem as leis, a Constituição, né? Os direitos dos seres humanos que não permite mais isso acontecer. Mas era dessa forma que os cristãos eram perseguidos
no início da igreja, no tempo antigo, certo? E aí você percebe, ó, que muitos deles, ó, não corriam, não hesitavam, eles estavam ali por amor a Cristo, ao Evangelho. E é nessa hora, irmãos, que eu contemplo essas imagens e eu olho pra gente e eu penso, meu Deus, o pouco que a gente passa de luta não se compara a isso aqui, né? Porque a gente sabe que essas imagens, elas podem ser meramente ilustrativas, mas a gente sabe que pior foi na realidade o que eles passaram. Tô mostrando pra vocês durante essas imagens assim mais de pertinho, porque eu acho que fica melhor, né? Então assim, que a gente possa refletir, né? Eu tô iniciando a aula de hoje mostrando essas imagens pra vocês, para que a gente possa refletir que a igreja do tempo antigo, ela foi forte, ela foi fiel até o fim, meus irmãos. Então, por que que nós, né, mesmo falhos, mesmo pecadores, por que que muitas das vezes a gente desiste no meio da caminhada, né? Então, essas imagens aqui eu trouxe pra gente, né, não só pra vocês, mas pra gente refletir, né, o quanto que a gente passa pouco ao se comparar com esses irmãos aqui, ó, que foram queimados, crucificados por amor ao Evangelho. E até mesmo Estevão, né? Que foi apedrejado. E mesmo sendo apedrejado, olha só essa imagem, gente. E mesmo sendo apedrejado, ele não deixou que a sua fé em Deus fosse abatida. Isso ensina muito para nós, né? Que em qualquer luta, em qualquer prova, a gente não venha se entregar, mas que a gente venha adorar verdadeiramente. Fazemos como Estevão, que mesmo sendo apedrejado, não deixou de crer no Senhor. Amém? Vocês gostaram dessas imagens? Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para ver direitinho. Enfim, vamos lá voltar agora para os nossos tópicos, certo? Depois, quem quiser ver melhorzinho, eu posso estar mostrando para vocês novamente essas imagens, tá certo? Vamos lá voltar aqui, deixa eu só ajeitar aqui a posição para vocês. Pronto, vamos lá. Meus irmãos, vamos voltando aqui para a nossa aula. Gostaram das imagens? Foi importante, né, fazer essa reflexão. É pesado, irmãos. A gente olha para isso aqui, a gente pensa, não, isso é coisa de filme, né? A arena lá do Império de Roma, né? A gente pensa que isso aqui é coisa de filme, é coisa de fantasia, mas não é não, é verdade, aconteceu. Muitos irmãos sofreram, pagaram um preço para que nós hoje possamos ter o acesso, né, a palavras de Deus. Ah, irmão, você está dizendo que eles sofreram mais do que Jesus? Não, Jesus é único, né? O preço que Jesus pagou não se compara a isso aqui, porque Jesus não tinha pecado, né? Ele não tem pecado, não é verdade? Jesus é puro, é santo, é maravilhoso. Mas nós sabemos que esses irmãos aqui, os nossos irmãos na fé, os primitivos, eles passaram por essas perseguições por amor ao Evangelho, né? E aí, meu caro jovem, minha amada irmã, meu irmão que está assistindo essa aula, eu te pergunto, até que ponto eu e você estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? Será que nós estaríamos dispostos a passar por isso aqui? Ou será que nós iríamos negar Jesus? Porque até hoje, irmãos, há nações que quando se pergunta, você serve a Jesus Cristo? Se o irmão disser que sim, ele é decapitado. Então, a gente fica aí refletindo nisso, porque muitas vezes nós queremos ser cristãos egoístas. Muitas vezes nós somos cristãos que não valorizamos a palavra de Deus, que não valorizamos os cultos, os momentos de oração, até mesmo a própria escola bíblica, né? Quantos jovens estão aí deixando de assistir às aulas online? Quantos jovens estão aí perdidos, que deixaram de ir aos cultos, que deixaram a sua fé, meus irmãos? Porque você pode até deixar de assistir a aula um dia, né, por um motivo, ou de ir ao culto, mas o mais importante é você não abandonar a sua fé em Cristo, amém? Porque quando nós temos fé em Cristo, nós somos mais que vencedores, não importa a tribulação, amém? Vamos lá, eu fiz um roteirozinho aqui pra vocês, que traz algumas palavras, que essas palavras são muito fortes em relação a essa época, certo? E essas palavras eu queria colocar aqui pra vocês, tá bom? Pra que vocês não... Vou colocar aqui pra vocês com o meu pincelzinho. Deixa eu só pegar aqui. Onde foi que eu coloquei? Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Achei. Vamos lá, eu vou colocar aqui pra vocês algumas palavras que tem muito a ver com essa época, certo? A primeira palavra que eu queria colocar pra vocês
é perseguição. Eu vou colocar até em letras de taxa alta. Perseguição. Certo? A segunda palavra que eu quero colocar para vocês é martírio. Isso mesmo. Uma palavra que às vezes ninguém sabe o significado, mas a gente vai já conversar sobre ela. Certo? A terceira palavra que eu quero colocar para vocês, através disso aqui, certo? É Império Romano. Império Romano. O que tem a ver? Hoje. Próximo ponto que eu queria colocar para vocês também é que, além de tudo isso aqui, perseguição, martírio, Império Romano, nós também temos, né, os pais apostólicos, os pais apologistas e pais dogmáticos, né? Vou colocar aqui para vocês também. Vamos já entender o que é isso que a professora Roberta está colocando aqui, tá? Pais apostólicos. Vão anotando aí que isso é muito importante, tá, gente? Peguem a canetinha de vocês, o papel. Vão fazendo as anotações de vocês, porque é muito importante essas anotações. Traz muita riqueza de conhecimento bíblico pra gente, certo? Aí tem os pais apologistas. Pais apologistas. E pais dogmáticos, certo? Pronto. Eram esses pontos que eu queria colocar pra vocês, certo? Tá dando pra ver direitinho? Deixa eu ver aqui se dá pra ver direitinho. Pronto. Todos esses pontos que eu coloquei aqui pra vocês, meus irmãos, todos eles têm a ver com a nossa lição de hoje, certo? Quando nós pensamos em perseguição, nós pensamos em medo, nós pensamos em ansiedade, preocupação, nós pensamos em morte também, né? E quando nós pensamos na perseguição da igreja do tempo antigo, nós pensamos em quem? Nós pensamos nos discípulos, nos apóstolos, né? Que foram os primeiros a levantar a igreja do Senhor Jesus, né? E quando nós pensamos em todas as perseguições que eles passaram, nós também pensamos no amor ao Evangelho. Nós também pensamos na fé verdadeira e eficaz, né? E quando nós pensamos na palavra martírio, né, traz o quê? Traz para esse momento um momento de morte, né? Para quem não sabe, nessa época aqui do Império Romano, foram mortos mais de 2.000 cristãos. Acredite, mais de 2.000 cristãos. E fora os que não foram constatados nos estudos, né? Então, assim, é um período de muita perseguição, é um período de muita morte dos cristãos, né? Mas é um período que nós também temos os defensores da fé, né? Isso mesmo, defensores. Por isso que eles são chamados de pais apostólicos, apologistas e dogmáticos, certo? Hoje nós também vamos estar vendo essa diferença desses três aqui, tá bom? E aí, meus irmãos, eu queria que vocês anotassem, né, esses pontos aqui que eu estou colocando, porque é muito importante guardar para que a gente possa depois levar para um colega, para que a gente possa lembrar até mesmo na sala de aula, né? Por que não? Nas aulas de história, de filosofia, né, os professores trazem muito o Império Romano e a época atual da sociedade cristã, né? Pelo menos eu lembro das minhas aulas de história, né, no ensino médio, no ensino fundamental, os professores falando sobre isso aqui, sobre a perseguição dos cristãos, né? Então nós devemos ser jovens autênticos, jovens que conhecem a palavra de Deus e que defendem o Evangelho, certo? Então vamos lá? Eu vou pegar agora a revista, certo? A revista de vocês. Só um minutinho. Deixa eu dar uma olhadinha se tá dando pra vocês verem aqui. Tá tudo certo. Vamos lá. Eu trouxe aqui a revista de vocês, certo? A revista de vocês é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a capa dela pra vocês. Essa é a revista de vocês, tá bom? E aí nós temos várias lições. Hoje nós estamos na lição 5, certo? E aí nós já fizemos a leitura da Bíblia, né? Agora estamos aqui nos tópicos, certo? Já trouxe até alguns tópicos pra vocês aqui. E aí, eu queria trazer pra vocês os tópicos que falam sobre os pais apostólicos, apologistas e dogmáticos, certo? O que tem a ver isso com a nossa aula de hoje? Tudo, meus irmãos.
Porque eles foram os responsáveis por defenderem o Evangelho. Eles foram os responsáveis, né? Claro, com a graça do Senhor, com a inspiração do Espírito Santo, por verdadeiramente abraçarem a fé em Jesus e não negarem a Cristo, entenderam? Então foram eles aqui que ajudaram, né, os cristãos daquela época a resistirem ao amor de Jesus, entenderam? Então vamos lá, vamos entender o que é que significa cada um desses aqui, amém? Vamos lá. Pais apostólicos, coragem diante da morte. Após a morte dos apóstolos, seus discípulos foram os primeiros a liderar a igreja. Por isso, são chamados de pais apostólicos. Olha só. Por que eles são chamados assim? Eles são chamados assim por terem conhecido pessoalmente os apóstolos ou alguém muito íntimos deles. Sua missão era ensinar tudo aquilo que aprenderam. Foram perseguidos e mortos, mas não negaram o Senhor. Como exemplos de fé e coragem deste período, podemos destacar dois nomes: Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna, né? Esses lugares onde vocês estão ouvindo o nome desses homens, né? Hoje em dia a atual Turquia, certo? Eles foram um dos primeiros apóstolos, né, a defenderem o Evangelho, certo? Isso depois da morte de João, certo? Do apóstolo João. Vamos lá. No ano 107 depois de Cristo, Inácio, pastor da igreja que ficava na cidade de Antioquia, foi condenado a morrer por não ter adorado os seus deuses romanos. Olha só, viu? Vocês entenderam o que eu falei naquela hora? Que eles eram condenados porque eles não queriam adorar os outros deuses, eles não entregavam a sua fé a outros deuses, entenderam? E antes de morrer, ele disse: o fogo e a cruz, multidões de feras, ossos quebrados, tudo eu hei de aceitar, contanto que eu alcance a Jesus Cristo. Olha que coisa mais forte, né? Este homem mesmo ali, na morte, sofrendo, sendo perseguido, mas ele não deixou o seu amor a Cristo, né? No ano 155, os cristãos da cidade de Esmirna são perseguidos e mortos. Policarpo, o pastor dessa igreja, é preso e levado diante do juiz, que então lhe faz uma proposta. Se Policarpo adorasse ao imperador e blasfemasse contra Cristo, estaria livre. O velho pastor respondeu, olha só o que ele diz: eu sirvo há 86 anos e ele não me faz mal nenhum. Como eu blasfemaria ao rei que me salvou? Eu até fico emocionada com essa citação, né? Porque como que a gente vai blasfemar ao amor de Jesus, ao nosso Salvador, sabendo que Ele nos ama, que Ele nos aceita mesmo com os nossos pecados, com as nossas falhas, sabendo de tudo que Ele passou por amor a nós, mesmo sem merecer, né? Então, como que a gente vai ter a coragem de adorar outros deuses, né? Seja lá, hoje em dia, quais são os outros deuses que acontecem? A mentira, a vaidade, a traição, né? A falta de perdão, a lascívia, a ganância e outros deuses também que existem, né? Porque quando nós falamos outros deuses, a gente não imagina só em estátuas não, tá, irmãos? A gente também imagina ao pecado, ao verdadeiro pecado que tem corrompido a sociedade atual, entende? Então vamos lá. Não dá, irmãos, para falar dessa lição e não se emocionar, não dá, porque é muito forte, né? Então, a pergunta que eu tenho para mim e para você aí de casa que está me assistindo é: será que nós teríamos essa mesma coragem? Será se nos dias atuais de hoje, 2020, atravessando uma pandemia, né? Será se alguém chegasse aí na sua casa, né, e batesse na sua porta? E quando eu digo alguém, não é qualquer pessoa não, tá? Eu me refiro a autoridades do nosso país, do nosso governo, né? Do nosso governo atual. Já imaginou aí uma autoridade poderosa, forte do nosso país, da nossa cidade, chegando na sua casa e perguntasse: você é cristão? Você serve a Deus? Porque se você for cristão e você não adorar os meus deuses, você vai passar pela punição que eu quero. Então, assim, era dessa forma que acontecia na época romana. Os cristãos que não adorassem aos deuses do imperador romano, eles levavam essa punição, né? Como eu já falei, já mostrei para vocês aqui nessa imagem. Alguns eram crucificados e eram queimados, feitos como tochas.
pela cidade do Império Romano. E ali eles estavam sofrendo por amor do Evangelho, mas não negavam a sua fé, porque verdadeiramente eles conheceram a palavra de Jesus e eles sentiram o amor de Deus. Porque nós sabemos que tudo isso, irmãos, aconteceu depois que Jesus, né, já tinha vindo, já tinha feito os milagres, as operações, já tinha feito as multiplicações e já tinha passado pela crucificação e já estava com o Senhor Jesus. Mas o que foi que Jesus disse para os discípulos quando ele subiu aos céus? Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Por quê? Porque ele quis dizer para os seus discípulos que a presença dele, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, está conosco. Então não importa qual aflição, qual luta, qual perseguição você passe no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, seja lá onde for, meu irmão, Jesus é contigo. Jamais esqueça disso. Porque nós podemos padecer aqui na terra, mas lá no céu há moradas preparadas para mim e para você. Coisas lindas e maravilhosas que nenhum anjo viu. Porque só o Senhor é o nosso Deus, é o nosso pastor. Amém? Vamos lá, continuando aqui. Eu vou beber uma águazinha porque eu chorei e a gente acaba ficando... Tão bom, né? Chorar na presença de Deus. A gente acaba ficando com a voz turva, né? Vamos lá, aqui dando continuidade, né? Que o nosso tempo passa rapidinho e a gente tem que encerrar, né? Porque a aula aqui tem o tempo limitado. Vamos lá. Agora vamos para os pais apologistas. O que significa pais apologistas? Vamos lá, anote aí. A perseguição do Império Romano continuava implacável e muitas vezes ela acontecia porque as pessoas não entendiam a fé cristã. Olha só o que os cristãos eram acusados. Eles diziam que eles eram apenas um povo de superstição. Foi necessário que surgissem homens que defendessem a fé contra os ataques das autoridades romanas. Então, anotem aí, pais apologistas eram aqueles que defendiam o evangelho, que defendiam a fé contra os ataques das autoridades romanas. Amém? E também, não só das autoridades romanas, mas dos filósofos também daquela época, né? Porque eles achavam que o cristianismo iria contaminar a sociedade romana, né? E aí era preciso que os pais apologistas defendessem a fé, explicassem para essas autoridades romanas o porquê que o cristianismo existia, né? E aí olha só o que os cristãos eram acusados. Os cristãos eram acusados de praticarem casamento entre irmãos, isso mesmo. Os romanos não entendiam o que significava ser irmão em Cristo, né? Para os romanos, como é que poderia acontecer um casamento entre irmãos? Eles não entendiam isso. Eles eram acusados também, os cristãos daquela época, de serem canibais. Canibais, isso mesmo. Por quê? Porque para eles também não entendiam a ceia do Senhor. Olha que absurdo. Para eles não entendiam como é que eles comiam a carne e bebiam o sangue de Cristo. Devido a essa prática, os romanos achavam que os cristãos matavam e comiam crianças em sacrifício ao seu Deus. Olha que absurdo, meu Deus do céu. E o fato de nessa época os cultos, olha só como isso é forte também. O fato de nessa época os cultos acontecerem de portas fechadas ajudava no aumento dessa desconfiança. Os imperadores não entendiam por que os cristãos faziam os seus cultos de portas fechadas. Naquela época a repreensão era tão grande, a perseguição era tão grande, né, como vocês mesmo viram aqui nas imagens, que os cristãos, eles faziam seus cultos de portas fechadas, irmãos, né, temerosos do que podiam acontecer, mas mesmo assim não deixavam de adorar o Senhor, né, e aí olha só que coisa linda, mesmo eles passando por perseguição, eles faziam o culto deles e adoravam o Senhor dentro de casa, amém? E a gente, né, muitas das vezes, durante dessa pandemia, será se você teve um momento de adoração ao Senhor com a sua família, mesmo dentro de casa? Ou ficou só reclamando, oh meu Deus, esses cultos online que não acaba, oh meu Deus, essas aulas online da EBD em casa? Gente, não vamos murmurar, vamos dar glória a Deus e agradecer, porque nós estamos na bênção, meus irmãos. Nós estamos na bênção. Mesmo a gente passando por luta, por prova, ninguém aqui, eu tenho certeza, que durante essa pandemia toda, ninguém aqui morreu, porque foi perseguido, porque foi apedrejado, porque foi devorado pelos leões. Não,
Né? Nós sabemos que muitas famílias perderam sim parentes por conta de serem acometidos pelo Covid-19, mas nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito, né? Nós sabemos disso, nós que somos cristãos, nós temos esta fé, né? E nós não podemos perder ela não, amém? E aí, irmãos, continuando aqui, nós sabemos que os líderes da igreja nesse período duraram mais de cerca de 150 anos. E por isso eles são chamados de pais apologistas, né? Para quem não sabe, a palavra apologia, ela significa defesa, tá certo? Quem quiser anotar aí, apologia significa defesa. Defesa de quê? Defesa do evangelho, defesa da fé, amém? E aí, o trabalho dos apologistas era o quê? Eles tinham o objetivo de provar, né, que os cristãos não eram perigosos, né? Que demonstrar que a religião romana era imoral e afirmar que o cristianismo era melhor que a filosofia, certo? Porque naquela época os imperadores romanos, eles eram cheios de conhecimentos, cultos de várias filosofias, né? Mas eles não tinham a verdade. Por isso que nós somos um povo escolhido, amado de Deus. Porque nós temos acesso à palavra de Deus. Nós temos a verdade, que é a Bíblia. Então, meu jovem, se você tem tempo, não deixe seu tempo só pro celular, não. Não deixe seu tempo só pra série da Netflix, pro jogo, né, online. Tira um tempinho também pra estudar a palavra de Deus. Eu digo isso pra mim também, né? Porque eu tenho meus afazeres, trabalho, casa, faculdade, mas eu também tenho meu tempo de estudar, de orar, de me consagrar ao Senhor, mesmo na correria. Mas nós não temos desculpas não, tá, irmãos? Nós temos acesso a muita liberdade à palavra de Deus. É só a gente valorizar e pedir a Deus graça e discernimento que Ele vai nos ajudar. Amém? Vamos lá pro próximo. Nós temos agora os pais dogmáticos, né? O que é que significa pais dogmáticos, né? Nós já vimos o quê? Nós já vimos que os pais apostólicos, eles eram chamados assim por terem conhecido pessoalmente os apóstolos, né? Os apóstolos Pedro, Paulo, João. E também porque eles, né, foram perseguidos e mortos por conta do evangelho, né? Não negaram ao Senhor. E já vimos também os pais apologistas que defendiam a fé, que defendiam o evangelho, né? E provavam para os imperadores que os cristãos não eram perigosos como eles imaginavam. E agora nós temos, né, os pais dogmáticos, né? Que os pais dogmáticos também estavam ali lutando pela fé, certo? E aí, essa perseguição, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que através dos estudos, né, que foram feitos, diz que a perseguição terminou no ano de 313, certo? Depois de Cristo, quando o imperador Constantino assinou uma lei que ficou conhecida como Edito de Milão. Essa lei, o que ela falava, né? Ela dava liberdade das pessoas seguir a religião que quisesse, sem ser perturbada ou perseguida. Porém, meus irmãos, essa lei aqui, ela foi boa e não foi. Vou já explicar para vocês. Muita coisa mudou na vida da igreja. Templos passaram a ser construídos, né? Os irmãos já não precisavam cultuar mais escondido dentro de casa, né? E devido às perseguições, os cultos eram feitos nas casas dos irmãos, como eu já falei para vocês. E nessa época a igreja ficava cada vez mais forte e o Império Romano cada vez mais fraco e dividido, né? Mas eu vou já dizer para vocês porque que essa lei, ela não só ajudou, mas ela também prejudicou os cristãos, certo? Nós sabemos que o imperador, ele queria, por intermédio da união demonstrada pela igreja, unir o império. Mas nessa época, alguns pensamentos estranhos começaram a surgir. Por exemplo, os ensinamentos contrários aos dogmas cristãos. Mas o que é um dogma cristão? Vocês já pararam para pensar? Vamos lá, anotem aí. Dogma cristão é uma doutrina indiscutível. Como assim indiscutível? É uma coisa que você pode morrer de querer falar, combater e explicar, mas ela não deixa de existir. Por exemplo, a divindade de Deus, né? A divindade de Jesus, de Deus, é uma doutrina que, se deixarmos de acreditar, também deixaremos de ser cristão. Se eu e você não acreditarmos na divindade de Jesus, como que nós vamos acreditar no Evangelho, né? Então é algo indiscutível, né? E para defender a fé cristã, Deus levantou homens que ficariam conhecidos como pais dogmáticos. E o que é isso? Os pais dogmáticos que demonstravam profundo conhecimento bíblico e passaram a defender a fé cristã dos desvios surgidos dentro da própria igreja. Então foram eles aqui, os pais dogmáticos, responsáveis, né, por trazer o ensinamento bíblico mais aprofundado, né, por trazer clareza nos aconselhamentos, né, através dos desvios que poderiam surgir ali dentro da igreja. Porque nós sabemos, irmãos, que dentro da igreja
não é que todo mundo não seja santo, porque nós sabemos que santo quer dizer separado do pecado. Mas nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós ainda somos pecadores. A nossa diferença é que nós aceitamos a Cristo e somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? E nós sabemos, irmãos, que nessa época aqui, a igreja também houve falha. A igreja também houve alguns momentos de deslize, certo? Mas nós sabemos que a verdade, ela sempre prevalece. A verdade do Senhor, ela é genuína, ela é pura, ela é eficaz, né? E aí, graças aos apologistas, né, aos dogmáticos, aos apostólicos, né, a igreja primitiva, o que quer dizer igreja primitiva? A primeira igreja, né, do tempo antigo. Esses crentes sobreviveram, né? E através deles foram se passando de geração em geração a palavra do Senhor. E hoje nós podemos dizer que nós, né, eu e você, da Igreja Catedral Canaã Leste-Oeste, nós também fazemos parte da história da igreja. Que nós também somos sobreviventes, sim, de perseguições, de lutas. Que eu e você, mesmo passando, né, por desafios, nós também estamos aqui para defender o Evangelho. Que nós também estamos aqui para combater o bom combate. Que nós estamos aqui para seguir a carreira verdadeiramente, como Paulo diz, né? Combati o bom combate, né? Estive ali até o final da minha carreira, eu guardei a fé. Então que a gente venha guardar a nossa fé. Que a gente não venha deixar ninguém roubar a nossa coroa da salvação. Que a gente venha verdadeiramente seguir os passos de Jesus. Por mais que há dias que a gente seja apedrejado, como Estevão foi. Por mais que há dias que nós sejamos caluniados, né? Até mesmo por pessoas da nossa família, ou da igreja, da congregação, seja lá onde for, do trabalho, da faculdade, da escola. Mas entregue ao Senhor. Guarde a sua fé. Não negue a Cristo por nada. Porque verdadeiramente, irmãos, nós somos um povo escolhido por Deus. E não vamos deixar que o inimigo tome a nossa salvação. Amém? Vamos concluir nossa aula? Vamos lá. Durante 300 anos, a igreja foi perseguida e ganhou sua liberdade no ano de 313. Olha só, 300 anos sendo perseguido. E no ano de 380, tornou-se a religião oficial do Império Romano. O que foi muito ruim para a igreja. Por que foi ruim? Porque a igreja acabou se contaminando, né? A igreja acabou se contaminando profundamente com os costumes romanos, né? A partir do momento, é igual a gente. Quando a gente para de ter uma luta, de ter um problema, a gente já deixa de ir para a igreja, já deixa de ir para a oração, já não quer mais saber de culto, a gente já fica, né? Então, a gente tem que estar ali perseverante, vigiar e orar, né? É assim que a Bíblia nos ensina. E aí nós sabemos que estamos chegando, né, a partir da próxima lição, a próxima lição será a lição 6, né, próximo sábado. Passando esse sábado no outro. A gente vai precisar estudar a Idade Média, a igreja na Idade Média, né, que é um período triste da história da igreja também. Mas que todas essas lições, elas nos trazem um propósito, né? Então, assim, que a gente possa verdadeiramente lembrar que tudo que esses apóstolos, discípulos, passaram, tinha um propósito, né? E tudo que a gente passa também na nossa vida, jovem, também tem um propósito. Então, vale a pena ser perseguido, vale a pena ser caluniado. Ah, mas a gente chora, a gente sofre. Sim, maior foi o que Jesus passou por mim e por você, né? Mas que a gente venha se sentir honrado por ser perseguido, né? Porque quando a gente é perseguido aqui na terra por amor de Jesus, nós sabemos, irmãos, que é por amor ao Evangelho. Nós sabemos que a perseguição que a gente passa muitas das vezes é para salvar alguém da nossa família, né? Então, que a gente não venha tirar os olhos do alvo, que é Cristo, amém? Eu quero só te agradecer pela presença aqui nessa aula, por ter compartilhado. Se você ainda não compartilhou, compartilhe com outros jovens, né? Quero te agradecer também por estar aqui com a gente na EBD em casa, a cada aula acompanhando. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, tá? Continue firme nas aulas, tá? Todos os meus alunos, quero deixar aqui um abraço bem apertado para todos vocês. Todos vocês que estão no meu coração, tá? Estou sempre orando por vocês. E quero agradecer também, né, aos meus líderes, o irmão Ítalo, o irmão Flávio, né, a professora Marisete também, que muito me ajuda. E quero agradecer ao Senhor, né, que Deus é bom, Deus é fiel e o amor dele dura eternamente, amém? Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por essa aula de hoje.
Senhor, por essa reflexão que Tu nos trouxeste, Pai, que foi tão profunda, Deus, que mexeu lá no íntimo da nossa alma. Senhor, porque todos aqueles que passaram por perseguição, Deus, todos aqueles que passaram, Senhor, por mortes, apedrejamentos, Senhor, pela cruz, Senhor, muitos foram devorados por leões, muitos foram queimados, Senhor, mas eles não negaram o Teu nome, eles não deixaram de acreditar em Ti, Senhor. Deus, então vem trazer para nós, Senhor, essa força, essa graça, Deus, que a gente não venha vacilar, Deus, mas que mesmo que a gente caia ou vacile, Senhor, mas que a gente venha voltar ao primeiro amor, que a gente se arrependa, Senhor, dos nossos erros. Deus, em nome de Jesus eu te peço, nos dá um restante de sábado abençoado na Tua presença. Abençoa, Senhor, os lares, as nossas famílias. Não deixa que o inimigo, Senhor, venha invadir o nosso lar. Nos guarda, Senhor, com Teu sangue carmesim. Deus, abençoa o nosso pastor Edivan. Abençoa os nossos líderes da EBD. Abençoa, Senhor, a todos os alunos que estão assistindo essa aula. É assim que eu já te oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Fique com Deus. Até a próxima aula. A paz do Senhor.